O 6G está a caminho, prometendo velocidades e capacidades sem precedentes. Mas será que essa nova tecnologia é realmente necessária? O iFood vai chegar mais rápido? O Uber vai ficar mais barato? Ou serve mais para justificar os grandes investimentos das empresas de telecomunicações? Vem descobrir isso comigo. Bom, para começar, a gente precisa saber o que é o 6G, né? É, Obviamente, ele é o avanço da tecnologia de rede móvel. Isso vem desde do primeiro celular analógico até o 2G, né, o digital, 3G, 4G, passando para o 5G e agora o 6G prometido para o futuro. E isso levanta uma pergunta bem capciosa, né? Para quem é essa tecnologia? Vamos dar uma recapitulada no que é o 6G, no que é ou no que vai ser, né? Tem uma reportagem legal aqui do Tecmundo falando das características do 6G, que é a sexta geração de redes móveis. O que é interessante aqui é conectividade de até 1 terabit por segundo, é uma velocidade bastante alta, latência ultra baixa. Latência é um termo conhecido aí do pessoal de games, né? Quanto menor a latência, melhor o tempo de resposta. A latência é o que impede você de acertar o seu alvo quando você dispara o botão de tiro e demora para chegar o comando lá para ser executado no servidor. Então, quanto menor a latência, melhor o tempo de resposta dos seus comandos. O 6G está previsto para ser implementado por volta de 2030. E aí eles estão prevendo aí diversos avanços para a área de saúde, entretenimento. E vamos ver como é que ele vai fazer isso. A velocidade e latência do 6G é uma característica bastante importante, né? O 6G pode alcançar velocidades de até 1 terabit por segundo, o que é um avanço significativo em relação ao 5G. A frequência que ele vai usar vai ser muito mais alta do que as frequências que a gente usa hoje. A gente está na faixa de gigahertz, né? Era megahertz, pulou para gigahertz e está falando em terahertz. É uma frequência que oferece uma largura de banda, ou seja, uma capacidade muito maior de transmissão de dados, mas também tem muitos desafios, porque o sinal ele não consegue ir muito longe. E aí ele fica sujeito a qualquer obstáculo físico do caminho. Um pássaro, uma nuvem, uma pessoa, qualquer coisa, a chuva pode atrapalhar a propagação do sinal, quando a gente está falando em terahertz. Então eles vão desenvolver um novo tipo de infraestrutura diferente do que a gente tem hoje, né, baseado nas antenas espalhadas por aí. Eles vão ter que ter mais formas de transmitir o sinal do 6G. E isso vai requerer investimento de infraestrutura. A integração da inteligência artificial também vai ser muito importante no 6G. A IA vai ser utilizada pela infraestrutura de rede para cuidar de autossolução de problemas, análise de desempenho e reconfiguração da rede para atender as melhores rotas, distribuir a capacidade onde tiver mais gente requerendo mais largura de banda, esse tipo de ação preditiva, preventiva e de manutenção. Tudo em tempo real. E aí estão prevendo soluções para a saúde, com cirurgia remota. A gente já viu isso no 5G, né? Mas com a menor latência vai ser possível realizar uma cirurgia remotamente. Imagina um cirurgião daqui de São Paulo fazendo uma cirurgia num paciente lá em Manaus, onde não tem tantos profissionais à disposição, né? Basta ter um robô lá capaz de receber os comandos. Na educação, vai ser possível utilizar a realidade virtual, realidade aumentada e melhorar a educação, né? No transporte, você vai ter os full self-driving, os veículos que são autônomos, tem direção autônoma, e toda a infraestrutura da rede vai ajudar a guiar os veículos na rua, dando conectividade em tempo real. No quesito transporte, também a rede 5G prevê drones que vão poder se deslocar por longas distâncias sem avisada do piloto, entre aspas, né, da pessoa que controla o drone. Sem ter avisada, ele vai conseguir mandar o drone
tendo capacidade de bateria, é lógico, né? Para missões assim em longas distâncias e ainda manter a conectividade com o operador, com o piloto, através da rede. No entretenimento, o streaming de conteúdos em altíssima resolução, com realidade virtual, realidade aumentada, e é isso aí. Aí eu discordo um pouco porque eu acho que o 4G e o 5G já são mais do que suficientes para o streaming. Vamos falar agora dos desafios, né? A infraestrutura vai precisar de novos investimentos para suportar as frequências mais altas e uma maior densidade de dispositivos conectados. Isso é um item para vocês guardarem para o começo, tá? Maior densidade de dispositivos conectados. Salva isso daí para a gente voltar a falar mais para frente. Regulamentação, obviamente, tem que ter padrão global para os equipamentos funcionarem no mundo inteiro. E segurança é uma preocupação crescente, né? Com a quantidade aí maior de dispositivos sendo interconectados, é preciso garantir segurança e privacidade dos dados dos usuários. A previsão aí é que os padrões estejam concluídos neste ano, de 2025, e a implementação comercial em 2030. Bom, aqui tem mais algumas informações, quando é que vai estar disponível, mas eu insisto aqui nesse quesito aqui, né? As velocidades significativamente superiores, latência quase inexistente e maior capacidade de conexão de dispositivos. Tá? Isso daqui eu acho que é a palavra-chave desse vídeo hoje. Quando a gente fala de dispositivos, a gente está falando de IoT, Internet das Coisas, Internet of Things. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Vamos ver aqui, né? Esse material da Microsoft eu acho bem interessante, né? Vamos ver alguns exemplos do IoT, Internet das Coisas. Monitoramento remoto, né? Sensores no campo, em tratores, comandando aqueles equipamentos que fazem irrigação, com automação de irrigação, colheitadeiras sem ter que ter operador, totalmente autônomo. Manutenção preditiva, imagina aí um monte de sensores em trens, caminhões, navios, né? Empresas de transporte usariam esses dados para fazer a manutenção preventiva, prever falhas mecânicas em função de rodagem, de tempo de utilização, vibração. Tudo isso é possível captar através dos sensores e os sensores enviam os dados aí pela internet. Gerenciamento de instalações, né? É quando o IoT faz o monitoramento dos prédios, infraestrutura e outros espaços. Eu vou poder saber o consumo de energia do prédio, fazer os sensores de incêndio, de inundação, enviar os dados por uma central. E isso pode ser a nível do prédio, a nível das empresas ou do município todo, né? A iluminação pública toda interconectada, informando se precisa de manutenção ou não, as lixeiras, bueiros. Eu vou poder sensorizar a cidade inteira. Sensores de inundação, deslizamento de terra, tudo isso pode ser implementado aí através do IoT no gerenciamento de instalações. Nas indústrias, então, a internet das coisas vai permitir melhorar a eficiência através de sensores de temperatura, parada de máquinas, sensores térmicos, de calor, de visão, de umidade, qualidade do ar, que mais? Abertura, fechamento de portas, vibração de motores. Eu vou poder automatizar, além da automação das fábricas, a gente vai poder monitorar e atuar remotamente em toda a infraestrutura. E no caso da indústria, está previsto aí que com altas velocidades, baixa latência, seria possível também a rede 6G substituir a rede local da automação industrial, né, das fábricas. Em vez de eu ter que ter um cabeamento, eu posso ter tudo isso sendo operado pela rede 6G. Produtos conectados, né, que são produtos que tenham componentes inteligentes, trocam dados entre si. A gente vai ter a geladeira falando com o aspirador, com o air fryer, com o micro-ondas, com o sensor de temperatura da casa, com o ar-condicionado, né, informando o status, bateria, consumo de energia, visando aí melhorar a experiência do usuário e também criar novas linhas de negócio. Só para encerrar aqui o tema do IoT, esse seria o fluxo do Internet das Coisas.
Ela começa ali num sensor ou num atuador, né? Se for o caminho inverso, mas se for um sensor, ele está enviando os dados para a rede, vai passar por um roteador. E isso pode estar tudo acontecendo na rede móvel, celular, na rede 6G. Mas também pode acontecer na rede 4G, 5G. Isso vai para a internet, que faz isso alcançar um servidor. Os dados dos sensores alimentam o Big Data, que vai passar por processos de análise e enviar dados, alertas ou tomar decisões para o usuário. Basicamente é isso. As coisas funcionam nos dois sentidos, né? Quando eu tenho um atuador lá, imagina um bloqueador de veículo, né? Ou a esteira de uma linha de produção. Soa um alarme de queda na esteira. Alguma coisa caiu na esteira, precisa parar, né? O dado é enviado e a resposta volta para desligar a esteira. E isso tem que ser muito rápido. O 6G visa ser essa rede extremamente rápida, porque no 3G ou no 4G, a latência talvez seja um impeditivo para usar coisas que precisam de resposta em tempo real. Bom, vamos falar agora como é que a gente chegou até aqui, né? No 6G, no IoT, e vamos entender mais para frente por que eu estou falando tanto do IoT com 6G. O que o IoT tem a ver com 6G? A gente vai descobrir. Aguenta aí. Eu acompanho aí a internet das coisas desde quando não era chamada internet das coisas. Antes do IoT existia um tal de M2M ou M2M, que é a sigla para Machine to Machine, comunicação máquina a máquina. E consistia em você fazer com que coisas se conectassem à internet, a internet da época, né, do 2G, e a gente conectava as coisas à internet, que era feita não para as coisas, né, mas para as pessoas com os seus celulares. Vamos ver alguns exemplos de como era isso na época? Quando era M2M, antes de chamar IoT, a gente tinha os rastreadores veiculares. Essa caixinha aqui conectada à bateria do carro ou a outros sensores, ela bloqueava o veículo, né, cortava a bateria. E aqui dentro ia um chip 2G ou 3G. Isso podia ser instalado numa moto, num caminhão, numa picape, num carro. Né? Foi muito popular aí a partir dos anos 2000. 2010. O que mais? Ah, isso aqui é legal, né? Isso é ligador de energia. Isso daqui é uma religadora. Ele liga ou desliga um circuito da rede de alta tensão, né, nas ruas, aqueles fios mais altos que a gente vê lá. E isso pode ser feito remotamente, com um chip 2G instalado aqui na religadora, ele conecta ou desconecta aquele segmento de rede para manutenção, sem exigir que um funcionário da companhia elétrica vá lá e manualmente acione o religador. Medidores inteligentes. O Reino Unido instalou mais de 2 milhões de medidores inteligentes no início aí da década dos anos 2000. Foram 7 milhões, se não me engano. E é um problema, né? Porque com o desligue do 2G e 3G, imagina ter que trocar tudo isso, 7 milhões de dispositivos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O que mais a gente tinha? Telemedição. No 2G, no M2M, a gente enviava, recebia dados de tanque de combustível, caixa d'água, tudo que eu precisasse monitorar remotamente, eu conseguia fazer isso pelo 2G. Não tinha que transmitir o tempo todo, né? Fazia lá algumas leituras por dia para saber o nível aí, o nível de abastecimento, se era preciso mandar alguém lá para reabastecer aquela caixa d'água ou o gás. Era uma aplicação bastante popular na época do M2M. E por último, mas não menos importante, as maquininhas de cartão, né? Vocês lembram quando começaram a proliferar as máquinas de cartão que não precisavam de fio? Muito conveniente, né? E isso vem desde a época do 2G. Isso existe ainda até hoje, né? E aí, o que eu quero discutir agora aqui no final com vocês é o seguinte: para onde a gente está indo, né? Por que a gente precisa do 6G agora? Não resolvi as coisas no 2G? 4G não tá bom? Por que a gente precisa ir pro
para o 6G? Existe um motivo muito significativo para o desenvolvimento do 6G. Vamos olhar esses gráficos aqui. Olha só, essa aqui é a população no ano do lançamento da tecnologia, no ano do lançamento da operação comercial da tecnologia de rede móvel. 1980, lá com o G, a população era 4 bilhões de pessoas. Em 1990, na década de 90, quando surgiu o 2G, a população era de 5,418 bilhões de pessoas, um aumento de 21,8% em relação à década anterior. Né? Agora, olha o que aconteceu aqui nos anos 2000, quando o 3G foi lançado. 6,17 bilhão de pessoas, um aumento de apenas 13,88%. A população não está crescendo da mesma forma desde a década de 80. E isso vem se repetindo década a década. Né? No 4G, de 6,17, a população foi contada em 6,84 bilhões. No 5G, não aumentou muito mais não, né? 1 bilhão de pessoas. Um aumento de 12,76 em relação ao lançamento do 4G. E no 5G, no 6G, em 2030, está previsto aí 8,5 bilhões de pessoas no mundo. Isso quer dizer o quê? Quando as operadoras de telefonia olham isso, eles veem que a base de clientes não está aumentando. Não da forma que eles gostariam. Né? Isso impede que novos players entrem e também dilui muito o faturamento entre os players que estão aí no mercado. Ou seja, a população não está crescendo, a base de clientes também não. Mas olha só o que acontece. A capacidade de conexão por quilômetro quadrado em cada geração de rede móvel. Na rede analógica, no 1G, a gente tinha lá 10 dispositivos conectados por quilômetro quadrado. O 2G aumentou para 100 dispositivos. O 3G já foi um salto, aumentou para 1.000 dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Dobrou no 4G, 2.000 dispositivos conectados. E aí o 5G, que foi um salto exponencial, né? 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. E o 6G está previsto suportar até 10 milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Você vê que essa curva aqui de dispositivos por quilômetro quadrado aumenta muito a cada geração de rede móvel. Só que a população, vamos voltar lá para a população, aumenta na mesma escala, né? O crescimento está meio que estagnado, mas a capacidade da rede aumenta. O que eles querem fazer então? Por que eu tenho que aumentar tanto a capacidade? Né? Porque eu quero colocar dispositivos na rede para aumentar o faturamento. É meio óbvio isso, né? Se eu não consigo extrair mais dinheiro das pessoas, porque não tem mais pessoas no mundo, eu vou enfiar mais coisas dentro da rede. Né? Por isso que é tão importante para as operadoras a internet das coisas. Vamos ver essa notícia aqui. Receita de redes móveis só volta a crescer com 6G. É o que eu estava falando, né? O que é interessante aqui? Ainda que a expectativa seja de queda moderada após 2024, a pressão descendente vai continuar até que o 6G se torne uma realidade. Além das flutuações típicas do mercado que mudaram o cenário de RAN é Radio Access Network, a rede celular, né? A rede de antenas aí das operadoras de celular. A promessa exagerada do 5G e sua incapacidade de alterar significativamente a tendência de receita estável. As operadoras investiram mais de 2 trilhões de dólares na rede sem fio para desenvolver o 4G e o 5G. Mas as receitas permanecem estáveis. É o que eu falei, né? A capacidade e a tecnologia vem se aprimorando, mas a quantidade de clientes não aumenta. E aí as operadoras precisam otimizar seus roteiros de espectro para abordar vários cenários de tráfego de dados. Na verdade, novos cenários, né? Nosso caso base pressupõe que o crescimento do tráfego de dados móveis continuará a desacelerar. Para concluir, a gente precisa se preparar, né? Para um cenário onde é a internet das coisas que vai dominar as redes móveis. Aliás, eu acho esse termo IoT muito errado, tá? Eu acho o IoT errado. Deve ter sido criado pelo pessoal de marketing, não pelo time de engenharia de redes.
O certo seria que são coisas na internet. Mas, vamos lá, é um termo que não é atrativo, né? Não vende nada. É que eu acho que o termo IoT, internet das coisas, dá uma falsa noção de que existe uma internet separada para esses dispositivos. Sendo que não tem nada a ver. As coisas estão se conectando na mesma internet que eu e você utilizamos nos nossos computadores e celulares. Pois é, né? O jogo virou. Antes, as coisas precisavam pedir licença para conseguir um espaço na rede móvel para realizar os seus propósitos, né? As suas tarefas. E agora a gente é que vai ser coadjuvante aí na fatia de bolo das operadoras, né? Elas de coisas transmitindo dados. É por isso que não adianta ficar reclamando. Ah, tanto faz se é 4G, ou 5G ou 6G. Eu vou ver meu dorama do mesmo jeito no celular 4G. Não preciso mandar mais rápido aquele meme para infernizar a família no grupo de WhatsApp. Se a tecnologia não avançar e as operadoras de celular não conseguirem alavancar seu faturamento com mais assinaturas, o negócio delas vai ficar inviável, né? Mas sabendo disso, talvez você encontre alguma oportunidade, uma vez que a internet das coisas, ela não se sustenta, ela não para de pé sozinha, ela não se sustenta sozinha. Essas coisas não vão se instalar e se manter sozinhas na internet, né? Lembra, você precisa instalar, configurar e manter esses bilhões ou trilhões de dispositivos funcionando. Então fica a dica. E se você vê oportunidades aí nesse novo mundo aí do 6G, deixa um like neste vídeo. Compartilhe sua opinião nos comentários. Você acha que o 6G é realmente uma necessidade ou uma imposição? E se você quer continuar a ter uma conversa sincera e sem torcida sobre tecnologia, inscreva-se no canal e ative o sininho. Juntos poderemos desmistificar o hype e entender o que realmente importa. Até a próxima!